Bom dia, graça e paz, glória a Deus por suas maravilhas. Ele é o Deus digno de toda a glória. Por isso nós estamos aqui para reconhecer isto juntos no culto público. Eu quero convidar os irmãos para abaixar as suas cabeças, fazermos uma oração inicial. Santo e eterno Deus, nós reconhecemos a Tua grandeza ao criar o mundo com sabedoria e graça, Deus. Ao nos criar, ao nos dar a vida, ao sustentar a nossa vida e principalmente ao nos salvar em Jesus Cristo. Muito obrigado. Glória seja dada a Ti, Senhor. Nós, neste momento, nesta manhã, juntos, queremos abrir o nosso coração diante do Senhor e reconhecer esta grandeza e Te exaltar por conta de quem o Senhor é e do que o Senhor fez por nós. Recebe, portanto, as nossas orações, os nossos louvores, o nosso culto, Senhor, e fale conosco, ao nosso coração, Deus, nesta manhã. É assim que nós oramos, confiando no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 510, Chuvas de Bênçãos. Aqueles que puderem, eu peço para se colocarem em pé, para cantarmos juntos. Nosso bom Deus, chuvas de bênçãos.
Os irmãos podem sentar. Quero fazer uma oração agora. O pastor Waldenberg está voltando de viagem nesta manhã. Ele mandou uma mensagem cedinho. Já melhorou. Ele estava um pouco debilitado ontem e anteontem. Por isso ele não conseguiu chegar para o nosso culto hoje da manhã. Mas graças a Deus a sua saúde está melhor e ele pôde então pegar o caminho de volta para casa, tá? Se Deus quiser, à noite ele estará conosco. Como sempre, tenho dedicado um tempinho do nosso culto para orar pelos nossos irmãos enfermos e agradecer pelos nossos irmãos que Deus tem abençoado na área da saúde. Então, quero chamar aqui o nosso irmão Iberval para ele fazer essa oração, agradecendo pela melhora do pastor Waldenberg, de outros irmãos que estão conosco e rogar a Deus por aqueles irmãos que precisam do auxílio do Senhor na área da saúde. Pai querido, nós somos gratos, Deus, de estarmos aqui reunidos em comunhão, estarmos aqui, Deus, prestando esse culto ao Senhor. Somos gratos, pois o Senhor nos tem concedido esse privilégio, esta oportunidade. Também colocamos, Deus, no teu altar a nossa gratidão aqui pela recuperação do pastor Waldenberg, que ele possa estar vindo em segurança, guardado pelo Senhor, amém, de volta para casa, para o nosso meio. Amém. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Nós cremos que o Senhor tem agido no nosso meio, pela recuperação de todos aqueles irmãos que já estão em casa, os enfermos, que passaram por alguma situação, mas com certeza o Senhor tem cuidado. E por aqueles que ainda estão, Deus, necessitando da sua bênção, da sua proteção, da sua direção. Que o Senhor continue com cada um deles, onde quer que eles estejam, nos hospitais ou em casa. Com certeza o Senhor tem cuidado. E nós somos gratos porque podemos perceber a tua bondade no nosso meio, agindo no nosso meio, na enfermidade, e que o Senhor possa estar abençoando os médicos, enfermeiros que têm cuidado de nossos irmãos. Obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos concede, que o Senhor nos direcione em tudo aquilo que estivermos a fazer e que o nosso culto chegue até o teu altar. Amém. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. No nome de Jesus. Amém. 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 Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 31. Segundo Crônicas 31, do versículo 4 até o versículo 15. Eu vou ler os versos pares e eu convido os irmãos para lerem os versos ímpares. Segundo Crônicas 31, de 4 a 15. Mesmo assentados, diz assim o texto bíblico. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel.
Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. O levita Coré, filho de Inã e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Amém. Amém. Apenas até aqui. Um texto cheio de nomes diferentes, não é? Muito interessante. Nós vamos mais para frente meditar um pouco nele. Vamos louvar ao Senhor com a equipe de música. Bom dia, irmãos. Paz, graça, que as bênçãos nos alcancem hoje e durante toda essa semana que se inicia. Amém? Amém. Que nós possamos ouvir logo mais a palavra, que ela possa estar dentro das nossas mentes. Esse mês nós vamos começar com um cântico novo, que é o Bem Supremo. Foi escolhido pelo Ministério de Música. E nós vamos durante todo o mês cantar essa música. Nós vamos juntos aprender isso. Vamos aprendê-la, mas antes vamos entender um pouco a palavra que ela está inserida. Vamos tentar entender o que Deus quer falar conosco. É muito preciosa a letra. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Quão profundo é isso, quão maravilhoso é isso, quão precioso é isso para as nossas vidas. Eu convido a congregação, aqueles que puderem se colocar de pé, e juntos nós vamos aprender essa música, mas vamos prestar muita atenção na letra. Senhor,
A palavra de Deus esteja conosco, que as bênçãos sejam extensivas para nós, não só aqui, mas nas nossas casas, nas nossas mentes, no nosso coração, não o nosso desejar, mas o querer de Deus. Vem, derrama paz, é o que nós queremos, mas só Ele pode fazer isso por nós. Abençoa-nos, cuida de nós, cuida das nossas vidas,
Cuida do nosso dia, Senhor. Cuida dos nossos pensamentos. Cuida das nossas atitudes. Que nós não nos descuidemos da Tua graça. Que nós possamos preservar, ó Deus, em nosso meio, a plenitude da comunhão, Senhor Deus, em todos os sentidos. Que saibamos examinar com muita precisão, Senhor, o que Tu tens para nós. Que saibamos praticar, ó Deus, isso. Que reconheçamos, Senhor, a cada segundo a Tua grandiosa, poderosa mão sobre as nossas vidas. No nosso precioso nome, Deus, que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais, no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nosso irmão presbítero José Carlos, tendo o seu ofício de presbítero, vai nos trazer a palavra. Quero orar por ele mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor levanta homens no meio da Tua igreja e concede dons para que, por meio deles, o Senhor abençoe a Tua igreja. Amém. E aqui está o nosso irmão José Carlos, presbítero desta igreja, vocacionado pelo Senhor, chamado pelo Senhor. Amém. E hoje nos trará a Tua palavra, Deus. Usa o Teu servo e abra os nossos corações, ilumina a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Bom dia, irmãos. É um privilégio, é uma oportunidade, podemos estar aqui, mais uma vez, trazendo para os irmãos o recado do Senhor. E essa é a nossa intenção, nesta manhã. Temos orado pedindo para que o Senhor nos use como instrumento nas mãos dEle. E que a nossa palavra não seja a palavra, mas seja a palavra dEle, completando aquilo que nós estaremos falando aqui para os irmãos. De maneira que os nossos corações possam ser abençoados, que nós possamos ser edificados pela palavra dEle. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade. E nós sabemos disso, e nós sabemos que se dependêssemos só de nós, nós seríamos muito infelizes. Mas nós somos dependentes de Deus. E nós agradecemos a Ele porque Ele nos dá a oportunidade, Ele abre os espaços e Ele também nos capacita. E nós agradecemos a Ele por isso. Eu deveria estar falando no nosso culto no domingo passado, estava escalado para isso, mas o pastor Waldenberg pediu se nós podíamos trocar, que ele gostaria de dar oportunidade ao pastor Pedro, que esteve conosco no domingo passado. E nós então nos colocamos à disposição dele para isso. Vamos curvar as nossas cabeças e buscarmos o Senhor mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É um privilégio podermos falar na Tua casa, para a Tua igreja. Nós possamos ser usados pelo Senhor e que essa palavra seja uma bênção para a igreja. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós queríamos tratar com os irmãos nesta manhã um tema que é um tema útil para nós, porque nós vivemos, né, dentro da igreja e com algumas obrigações, com algumas necessidades de obediência a Deus. E nós queríamos então estar trabalhando com os irmãos de manhã, hoje, sobre o dízimo, que é uma doutrina bíblica. Nós queríamos falar sobre isso com os irmãos. Será que todos nós conhecemos em detalhes a doutrina bíblica do dízimo? Eu senti no meu coração o desejo de compartilhar com os irmãos.
A minha esperança é que, se você ainda não foi tocado para esse ministério, que possa observar com profundidade o Senhor falando com você a respeito. A doutrina do dízimo é clara e simples na Bíblia. Os teólogos consideram que é uma parte da doutrina maior, chamada de mordomia cristã. A mordomia cristã envolve o cuidar do tempo, envolve o cuidar do dinheiro, envolve o cuidar da saúde, o cuidar do patrimônio próprio, a cuidar do patrimônio da casa de Deus, o cuidar da criação, tanto dos animais como também das árvores, dos frutos, das flores. A terra é do Senhor, mas Ele passou ao homem a incumbência de cuidar da terra. No Salmo 19, primeiro versículo, nós lemos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E se nós olharmos as instruções que Deus deu ao homem, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, ele vai ver que diretamente de Deus, o homem recebeu a responsabilidade de cuidar da terra e de ser o mordomo dela. A Bíblia nos diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. A doutrina do dízimo cristão é apenas uma parte da mordomia cristã de administrar os recursos que Deus tem nos dado. Para facilitar, eu dividi em alguns tópicos e eu queria então falar sobre eles. Número 1, o que significa a palavra dízimo? Isso todos nós conhecemos. Eu queria repetir com os irmãos e falar isso do ponto de vista bíblico, né? Dízimo significa a 10ª parte de um bem. No Velho Testamento poderia ser a 10ª parte de um rebanho, ou a 10ª parte do fruto da terra. Em Levíticos, capítulo 27, versículos 30 e 32, nós lemos: também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são do Senhor. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Para nós, é a 10ª parte do nosso salário, ou do nosso sustento, talvez até da nossa mesada. É 10% daquilo que nós recebemos para o uso das nossas necessidades. E é interessante que, quando eu morava no Rio Grande do Sul, já há quase 40 anos, uma vez ministrando isso na igreja, depois do culto, uma senhora veio me procurar e falou: Zé Carlos, como é que a gente faz, como é que eu faço para dar o dízimo? E eu perguntei para ela: mas como é que a senhora para se alimentar, para a senhora se vestir, como é que a senhora, quais são os seus recursos? Ela falou: não, eu crio galinha, eu tenho, elas têm os ovos, então essas coisas que as pessoas compram e me pagam às vezes com outras coisas, etc. E eu disse para ela: olha, conforme a Bíblia nos diz, é 10% daquilo que a senhora tem, que a senhora recebe, para o seu sustento. Então, se a senhora tem as suas galinhas e vende as suas galinhas, então dê os 10% da venda das suas galinhas. Se a senhora vende ovos, dê os 10% daquilo que a senhora vende, os seus ovos. E ela falou: puxa vida, eu achava que o dízimo era uma coisa que eu tinha que dar igual todo mês. Não, a senhora tem que dar na proporção daquilo que a senhora recebe.
É isso que é a doutrina bíblica. É assim que a Bíblia nos ensina a respeito. E foi uma experiência interessante, porque às vezes a gente não pensa, né, nas pessoas que às vezes não têm um salário sistemático, um valor constante que recebe. Se o cristão entregar menos de 10% do que ganha, com certeza ele não está sendo fiel a Deus, porque isso é um mandamento do Senhor. Deus sabe o quanto ganhamos e Ele não se deixa enganar. Se vocês lembram, nos primeiros versículos de Atos 5, nós lemos, né, o acontecimento com Ananias e Safira. Eles venderam bem e eles se propuseram a fazer uma doação para a igreja em função da venda do seu bem, mas depois eles combinaram de, peraí, não é bem isso, não, a gente vai mudar um pouquinho, vai lá. O que aconteceu? Eles estavam mentindo para os homens, mas eles não estavam enganando Deus. Deus não pode ser enganado. Então não vamos nos preocupar com aqueles que estão administrando, cuidando, né? Que eles estão me controlando. Não, não é função de quem administra a igreja controlar as contribuições. Mas o Senhor controla, porque a palavra dele, ele é bastante enfático nisso, né? Ele sabe o quanto ganhamos e não se deixa enganar. Nos primeiros versículos de Atos nós vemos isso que aconteceu com Ananias e Safira. O segundo ponto que eu queria trazer para os irmãos é quem deve entregar o dízimo. Quem deve entregar o dízimo? Porque às vezes fica meio confuso, né? Se é minha obrigação, se não é, de quem que é, né? Então eu trouxe aqui também o que a Bíblia nos diz a respeito. Todos os servos de Deus, conforme lemos em Deuteronômio 1:1, capítulo 12, versículo 1, 5 e 6. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. O versículo 5 e 6 diz: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, e das vossas ovelhas. Todos os que entendem que Deus é o nosso provedor, e que o nosso dinheiro pertence a Ele, todos aqueles que têm a confiança em Deus, têm fé de que Ele vai prover as suas necessidades, esses são os responsáveis em fazer a contribuição. Todos os que querem honrar a Deus com seus bens e com as primícias da sua renda, conforme Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 3, 9 e 10, e ele diz, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os seus lagares. É uma promessa para a igreja, de que os seus membros, que tiverem esse compromisso, e tiverem fidelidade, eles vão abarrotar a igreja de recursos. As pessoas do Novo Testamento também deviam ser dizimistas. Em Mateus 23, 23, nós lemos sobre os fariseus hipócritas. É um comentário interessante nessa área. E nós diramos que nós queríamos considerar isso, porque o que nós lemos lá diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé.
Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vejam que ele não está dizendo que eles deveriam parar de dar os dízimos, porque eles davam os dízimos de uma maneira irregular. Não, eles deviam corrigir a sua vida cristã, ser mais misericordiosos. Eles precisavam ser mais misericordiosos. Às vezes nós somos tão exigentes com as coisas, com os nossos irmãos, com o nosso meio, né? E somos pouco misericordiosos. Nós não gostamos muito de ouvir os outros, nós gostamos de falar. E aqui ele chama atenção, porque eles estavam fazendo aquilo com hipocrisia, só para aparecer, exaltando a própria pessoa. Não é isso. Não é isso, né? É importante que a contribuição venha, mas também é mais importante ainda, é o que nós estamos vendo aqui nesse texto de Mateus. É mais importante que a gente use de misericórdia, use de justiça, né? Que nós possamos demonstrar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. É muito difícil, nós estamos passando numa época de desemprego, situação financeira do país, e isso é motivo de preocupação. Como é que eu vou fazer para atender as necessidades, as responsabilidades que já assumiram? E aí então vai mostrar melhor, mais profundamente, como é que está a nossa intimidade com Deus. Porque é nessa intimidade com Deus é que nós vamos conseguir suplantar esses momentos, passar por cima dessas situações. E esse é o ponto importante no processo, né? Não devemos omitir o dízimo, mas o dízimo deve vir acompanhado da vida cristã. Todo crente é chamado a depositar no altar de Deus parte dos seus bens. Paulo, em 1 Coríntios 16:2, ele diz sobre isso. Ele diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Naquela época, os missionários, eles iam de igreja em igreja, iam formando, iam para outra, e depois se comunicavam. Não era com celular, porque não tinha, né? Mas se comunicavam de alguma maneira, por carta, mandavam alguém dar um recado, falar, etc. E quando eles vinham, né, para visitar a igreja sempre tinha uma reserva lá disponível, porque as pessoas já iam separando. Era isso que ele dizia: vai separando, vai colocando ali. Não é para chegar na hora e sair, começar a correr, a fazer. Não, vamos fazer aqui uma campanha, vamos levantar porque o missionário está aqui, nós precisamos dar o dinheiro para ele. Não, vai fazendo uma reserva. É a orientação dele aos Coríntios, lá na igreja de Corinto. E a segunda carta, ele fala também, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. No livro de Atos, capítulo 20, 35, nós lemos: mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós pudemos ver o que significa a palavra dízimo, quem deve entregar o dízimo. Agora eu queria ver a quem se deve entregar o dízimo. O que a Bíblia nos fala a respeito disso? No Antigo Testamento deveria ser entregue aos levitas, que prestavam serviço na tenda da congregação e depois no templo. Em Números 18, 21 até o final, nós lemos toda essa instrução. Em Malaquias 3,10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O dízimo deve ser dado publicamente e não em oculto.
Me chama a atenção o texto de 2 Crônicas, que nós já lemos juntos aqui, né? Como é que foi a instrução, bem clara, né? De como deveria ser feito isso, e as pessoas que deveriam receber, o que tinham que fazer com o que recebiam, com aqueles montões e montões, e montões e montões, que eles ficavam admirados de ver os montões. E quando nós vemos, o que nós temos? Como é que está a nossa igreja no envolvimento de fidelidade com o Senhor? Como é que está a nossa disponibilidade? Nós temos aqui os nossos irmãos, e nós poderíamos, como nós lemos na palavra do Senhor, né, ler aqui o nome deles, né? Nosso tesoureiro, o Ralph, o nosso segundo tesoureiro, o Benedito Serpa, né? Nós temos os demais irmãos que trabalham na área administrativa da igreja, para que esses recursos sejam aplicados de maneira que agrade ao Senhor, né? De maneira que nós tenhamos as coisas que nós necessitamos, e eles realmente trabalham nisso, eles recebem tudo o que os irmãos contribuem, eles relacionam isso, eles colocam no lugar adequado, que hoje, né, nós não fazemos aquelas salas que eles tiveram que fazer naquela época para poder guardar as coisas que tinham recebido, né? Mas eles têm as contas bancárias para colocar lá, para guardar, para usar no momento que precisa usar, naquilo que precisa usar, né? E eles têm o nosso controle, como também os levitas tinham naquela época, né? O controle das coisas. Ninguém está preocupado com quem faz a entrega, porque Deus é que cuida disso, e nós cremos nisso, e nós confiamos nisso, então nós deixamos para que Ele cuide disso. É Ele que tem que tocar no coração de cada um de nós, para que nós possamos ser fiéis a Ele. O dízimo deve ser dado publicamente e não em um culto. Me chama a atenção esse texto, né, de 2 Crônicas. As pessoas foram lá e levaram publicamente as coisas, colocaram lá, não em oculto. O que significa isso? Talvez alguém pudesse interpretar, não, em oculto, porque eu não venho aqui na frente colocar, mas eu coloco lá no gasofilácio. Eu não venho aqui no segundo domingo, mas eu venho no outro domingo. Não é esse o ponto, acho que não é essa o detalhe, não é essa a preocupação. A preocupação não é essa. A preocupação nossa é saber se nós estamos sendo fiéis a Deus, se a nossa fidelidade a Deus é como Deus nos ensinou, se ela é conforme, se nós estamos obedecendo a Ele, se nós estamos agradando a Deus. No Novo Testamento, os apóstolos recolhiam e administravam os recursos recolhidos. O dízimo, então, não era distribuído pelo próprio dizimista, mas sim pela igreja. Nós temos talvez uma carreira meio comprida, né? Aqui nas nossas atividades tivemos oportunidade de vivenciar muitas situações dentro da nossa administração. E chegamos a ter uma época, uma certa conversa, uma certa discussão entre o grupo sobre, não, eu dou o meu dízimo, mas eu aplico do jeito que eu acho que deve aplicar. Aí ficou aquela conversa, né? Será que isso é certo? Vamos ver na Bíblia. Não, não é certo. É a igreja que administra o seu dízimo. Foi isso que nós vimos naquela época, quando estudamos sobre isso, para saber o que a Bíblia nos ensinava sobre isso, né? É a Bíblia, é a igreja que faz a distribuição conforme fazia no Velho Testamento, conforme também fazia no Novo Testamento. O dízimo não era distribuído pelo próprio dizimista, mas sim pela igreja. E em quarto lugar, por que se deve dar o dízimo? Por quê? E eu quero chamar a atenção para 3 porquês, os irmãos. O primeiro, porque é uma ordem bíblica. Primeiro porquê? Porque é uma ordem bíblica. O dízimo é uma ordem encontrada em todos os momentos da caminhada do homem com Deus.
quando Deus estava formando o seu povo, o povo que ele queria ter para ele, lá no começo, e ele estava tendo os primeiros contatos com Abraão, que seria então, não é, o pai do povo de Deus. Naquele momento, naquela situação, o rei de Salém, Melquisedeque, ele foi abençoar Abraão. Ele foi conduzido a isso, para abençoar Abraão. E ele é considerado um sacerdote. E Jesus fala sobre ele no Novo Testamento. Mas o interessante disso é que depois que ele fez todo o processo de bênção que ele dirigiu a Abraão, Abraão deu a ele o dízimo. Abraão entregou para ele o dízimo. Ele estava começando uma carreira, um andar com Deus, Abraão. E o dízimo já estava lá. Se você aceita Jesus como seu Salvador, no momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você passa a fazer parte da igreja de Cristo. Aí começa o seu compromisso com Deus, nessa área de contribuição. Antes da lei mosaica, né, em Gênesis 14, nós vimos isso sobre Abraão com Melquisedeque. Em Malaquias 3,10, nós vimos também, já lemos sobre isso, foram entregues durante a lei mosaica, durante todo o processo e de vida dos israelenses, não é? Foram entregues também no Novo Testamento, conforme nós lemos em Mateus 23, já entregavam ali o dízimo. Então, nas nossas andanças, aqui como forasteiros, nos nossos caminhares, nós temos, não é, que estar de acordo com esse ensinamento bíblico, com essa instrução bíblica. Por quê se deve dar o dízimo? Porque é uma ordem bíblica. Segundo ponto, segundo porquê que eu coloquei aqui, é porque é um sinal de confiança em Deus. Eu não tenho condições de dar. O dinheiro que vem para mim não é suficiente. Eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento com Deus. Porque se eu estiver em bom relacionamento com Deus, o Senhor é o dono do dinheiro. O Senhor é o dono de tudo, a terra é dele. Se nós não temos, é porque estamos com algum problema com Ele. Porque se nós não temos problema com Ele, nós vamos ter em abundância, porque é a promessa dele para nós. Hein? É um sinal de confiança, tem a ver com fé. Muitas vezes nós vamos dando nosso testemunho de fé, de confiança em Deus, coisas maravilhosas que têm acontecido na nossa vida, porque nós temos fé em Deus, mas não somos contribuintes, não somos dizimistas. Como é que está a minha consciência? Eu estou fazendo pela metade. Como é que está a reação de Deus com relação a isso que eu estou fazendo, que eu estou me expressando até junto com os outros, né? Os dizimistas expressam a sua fidelidade e a sua dependência de Deus para sustentar as suas vidas. O dízimo é consequência de quem primeiramente se entregou ao Senhor. Aceitamos Jesus. Nós não precisamos esperar nos batizar, não, mas nós nos batizamos e nós entregamos os nossos dízimos. Não entregar o dízimo é um sinal de desconfiança da provisão de Deus. Vejam bem, meus irmãos, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou chamando a atenção, é Deus que está chamando a nossa atenção. E eu queria que isso ficasse bem claro. E em terceiro lugar, o terceiro porquê que eu anotei aqui, podem ter outros porquês, não é? Porque é uma contribuição proporcional. Como é que Deus faz as coisas de uma maneira perfeita, né?
É uma contribuição. O dízimo não é medido pela quantidade, se é muito ou se é pouco, mas é medido pela proporcionalidade. Sendo assim, nenhum crente contribui mais do que o outro. Ambos entregaram a mesma proporção, ainda que alguns deram valores maiores. Vocês lembram Jesus olhando lá no templo, observando e viram aqueles homens ricos irem lá, esbanjando o seu dinheiro, colocando, e como Jesus conhecia sua mente, seu coração, ele sabia que as pessoas estavam dando do que estava sobrando. Mas quando chegou aquela mulher, viúva, aquela senhora, né, pobre, e entregou aquilo que ela tinha, independente dela ter dinheiro para o seu sustento. E Jesus então elogiou essa mulher. Ele disse que ela sim estava fazendo uma coisa de coração e não de mente, e não porque. Por quê? Porque essa contribuição é uma contribuição proporcional. O que significa a palavra dízimo? Quem deve entregar o dízimo? A quem se deve entregar o dízimo? Por que se deve dar o dízimo? E em quinto lugar, como se deve entregar o dízimo? Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa da nossa fidelidade. Isso é importante no nosso relacionamento com Deus. Tanto os dízimos como nossas ofertas devem ser entregues, obedecendo a alguns critérios que nós colocamos aqui para compartilhar com os irmãos. Primeiro, sistematicamente, o dízimo não se faz uma vez e pronto. Não. Devemos nos organizar para entregar o dízimo de maneira regular e sistemática. Individualmente. No texto nós lemos, cada um de vós põe à parte, cada um de vós. E eu achei interessante porque quando comentava sobre isso, uma pessoa falou, mas quando você contribui, você põe o seu nome e o da sua esposa. Você está dando o nome junto com a esposa. Eu falei, claro, nós dois somos um, não é isso? Quando nós nos casamos, não é? Nós nos tornamos um. Eu e a minha esposa, nós sempre demos o dízimo juntos. O que eu recebo, o que ela recebe, é tudo uma coisa só. Agora, isso não tinha a ver com os nossos filhos. Cada um deles foram aprendendo. Eu achava muito interessante nós termos aqui um trabalho que era feito com as crianças, né, de contribuição, de trazer os seus dízimos. Por quê? Porque vai aprendendo, vai sabendo como é que é essa doutrina bíblica. E os meus filhos aprenderam isso conosco, porque eles davam seus dízimos. Aqui mesmo nós vemos, muitas vezes vêm os pais e vêm as crianças e colocam seu envelope, fazem questão disso. Eles já vão aprendendo como é que é o processo, individualmente. Cada um de vós põe à parte. Isso foi o que disse Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta. E em terceiro lugar, que é muito importante, meus irmãos, é alegremente, sistematicamente, individualmente e alegremente. Não contribuição como sendo um peso, mas como sendo uma coisa agradável, como uma coisa alegre. Que proveito teremos se não entregarmos nossos dízimos de todo o coração? Não vamos ter nenhum proveito, porque Deus sabe o que nós estamos fazendo. Eu quero concluir. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Por isso, há sempre bênçãos e promessas de bênçãos para quem confia na provisão de Deus e se mantém fiel em sua contribuição. E eu quero citar aqui alguns textos, encerrando a minha fala nessa manhã. Filipenses 4,19 nós lemos: e o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É uma promessa bíblica que nós temos. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Generosamente vos darão. E Malaquias 3,10, que é usado nos nossos, quando nós fazemos os levantamentos das ofertas, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor nos dá instruções. Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele. E Ele estabelece regras de vida para nós. Mas Ele reconhece. E Ele abençoa aquele que é fiel a Ele. Que o Senhor nos dê a graça para contribuirmos na sua obra. E depois de termos feito tudo, ainda veremos de dizer, somos servos inúteis. Fizemos apenas o que devíamos fazer. Está em Lucas 17:10. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor toque o nosso coração. Que o Senhor utilize da sua palavra para que nós possamos fazer a nossa parte aqui, como membros, como participantes da igreja. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, após lermos a Tua palavra, Senhor, vermos através de toda a Bíblia, do começo ao fim, este assunto, que faz parte da nossa vida aqui na igreja, faz parte do nosso dia a dia. Nós temos que ser mordomos deste patrimônio que é do Senhor. Nós precisamos de cuidar daqui. Nós precisamos cuidar das necessidades da Tua casa aqui. Nós precisamos cuidar das necessidades das pessoas que estão precisando. Dá que o Teu povo sinta o prazer de estar contribuindo com a casa do Senhor. Dá que cada um de nós, individualmente, possamos sentir a alegria de participar desse ministério. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Eu oro agradecido ao Senhor pela oportunidade. E é em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Continuando nosso culto após a mensagem, quero convidar os oficiais que vão servir a ceia aos irmãos. Enquanto isso, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 14. Nós vamos ter o momento da Santa Ceia do Senhor. Marcos, capítulo 14, verso 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram
para o Monte das Oliveiras. Apenas até aqui. Eu convido os irmãos que vão participar desse momento, que estão em comunhão com Deus e com a Igreja do Senhor, a se colocarem em pé. Nós vamos orar pelo pão, nós vamos distribuir. Eu peço que você receba, se assente e aguarde para cearmos juntos. Aqui está o pão. Aqui está o pão, um pão comum, mas com grande representatividade. Ele representa o corpo de Cristo, que foi moído, esmagado na cruz por conta do nosso pecado. Presbítero Alan Caster, ora ao Senhor dando graças pelo pão e em seguida nós vamos distribuí-lo. Senhor nosso Deus e Pai, é em sua memória que fazemos, Senhor, e participamos desse momento. Verdade. Pela sua graça e pelo seu infinito amor por cada um de nós. Que o Senhor abençoe, Senhor, esta casa, que o Senhor abençoe, Senhor, essa mesa, abençoe a todos nós, seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco durante todo esse dia, em todas as atividades que o Senhor nos delegou. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Todos receberam?
Vamos participar juntos. Peço que os irmãos se coloquem em pé. Que momento maravilhoso, irmãos. Nos lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Isso tem valor para a nossa fé. Isso é renovação de aliança com o Senhor. Isso não é só mais um momento. É um momento especial. Que Deus abençoe. Participemos juntos. Do mesmo modo, Jesus pegou o cálice e deu graças e distribuiu aos seus discípulos. O presbítero Vantuil ora para nós agradecendo ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa, te cultuando, prestando louvores a ti, te adorando e agradecendo a Deus pela tua misericórdia, pela tua bênção sobre as nossas vidas, ó Deus. Nesse instante em que estamos participando, ó Deus, dessa cerimônia que simboliza, ó Deus, o grande sacrifício de Jesus lá na cruz em nosso lugar. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor para conosco. Agradecemos, ó Deus, porque Jesus se entregou e pagou todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Amém. Nós não tínhamos condições, ó Deus, de redimir os nossos pecados, mas o Senhor mandou o seu Filho, o único em condições de nos resgatar. Amém. Agradecemos, ó Deus, pelo pão e pelo vinho que vamos tomar agora, que representa o corpo pregado lá na cruz e o sangue que vertido na cruz, que nos redime de todo o pecado. Amém. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Amém.
Todos receberam? Sim, na cruz, nela me glorio. Convido os irmãos a ficarem em pé para participarmos juntos. O sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Este cálice representa este sangue. Isso faz bem à nossa fé. Vamos tomar juntos? Muito obrigado, Senhor. O Senhor foi maravilhoso ao enviar Jesus para morrer e pagar pelos nossos pecados. Muito obrigado. Isso nos trouxe a salvação, isso nos trouxe a vida. Nós, então, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 246 e em seguida encerraremos o nosso culto público.
Amém. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, que te dê condições de contribuir com a obra dele. Que o Senhor proteja e te guarde. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e até a volta bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar.